Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, atuo nas escolas Arthur Amorim e Ruth Prestes. E olha só, antes de nós começarmos de fato o nosso episódio, sigam as nossas redes sociais, @conquistar, registre este momento também e coloque hashtag Conquistar 2022. Também não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Maranhos, ok? E também, se quiser, é só me marcar e colocar Conquistar 22. O nosso episódio aí é o 3.1 do componente língua portuguesa e o nosso tema, o nosso assunto é variação linguística e o detalhamento, os tipos de variação linguística. Agora, nós vamos para o nosso primeiro desafio. Alunos, vamos ao nosso primeiro desafio, vai aparecer na tela para vocês, vou fazer a leitura. Como você costuma se referir à segunda pessoa do singular? Isto é, a pessoa com quem você fala. Então pense comigo aí, nossa, como eu costumo conversar com a pessoa? Como eu a chamo? Ok? Possivelmente você deve utilizar você, tu, senhor. Pensa aí se você realmente utiliza essas formas. Então, se a gente pensar, olha só esta pessoa aqui ao meu lado. Estou conversando com ela, veja que ela é jovem, com certeza tem a mesma idade que eu e com certeza nós temos um nível de intimidade. Então, possivelmente eu vou utilizar tu. Agora, se fosse uma pessoa mais velha, talvez seria senhor ou senhora. Ou se fosse meu chefe, seria senhor ou senhora. Agora, se fosse uma pessoa que eu tivesse menos intimidade, talvez eu utilizaria você. E aí, quais são de fato as formas que você utiliza? Ok? Então, acompanhe o seguinte raciocínio comigo. Então, vamos à resposta do desafio de número 1. Antes de fato, nós entrarmos na resposta e entendermos o que de fato é a resposta do desafio 1, é necessário que você entenda os seguintes conceitos. O primeiro conceito é sobre a língua portuguesa. Veja aí, é um feixe de várias formas linguísticas. A gente acha que a língua portuguesa é só aquela que está prescrita lá na gramática normativa, mas não, a língua portuguesa é um feixe de várias formas linguísticas. Quando eu falei para você pensar a respeito das formas que você utiliza para a segunda pessoa, é justamente para você pensar as formas linguísticas que existem na língua portuguesa para se referirem à segunda pessoa. Então, nós temos aí o você, nós temos o tu e nós temos o senhor. Geralmente, o você nós utilizamos quando temos pouca intimidade com a pessoa. Aí eu falo, você vai, você viu. Agora, quando nós temos muita intimidade com a pessoa, a gente já fala, e aí, tu viu? Tu foi lá? E quando a gente tem um grau ali de respeito com a pessoa, né? A gente tem um patamar de hierarquia, a gente usa senhor, o senhor pode me ajudar, a senhora pode me ajudar. Viu aí que são 3 formas para uma mesma situação? Então, é isso aí que nós chamamos de língua portuguesa, essas formas linguísticas aí, ok? Outra situação que você precisa entender é a respeito da própria variação linguística, ok? Veja aí, um conjunto de opções do qual retiramos as formas que empregamos ao falar e ao escrever. Então, quando você vai falar ou quando você vai escrever, você pensa, opa, vou utilizar essa forma ou vou utilizar outra forma. Então, quando você está dentro dessas opções, você está dentro de uma variação linguística, ok? Agora vejamos a seguinte situação. Festa. A depender da localidade do Brasil, é uma forma. Então, pode ser resenha, pode ser rolê, pode ser bailão. Não sei se você já foi a outros estados do Brasil, eu, por exemplo, já fui. E aí eu falei, gente, onde tem uma festa por aqui?
Aí a pessoa olhou, festa? A gente não fala festa aqui não, a gente fala bailão, fala resenha, desculpa aí, né? Então veja que a depender do estado do Brasil, da região, da localidade do Brasil, haverá uma forma. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Então isso mostra que a língua portuguesa é um conjunto de formas linguísticas, então bailão, resenha, e existem outras situações também para isso. Olha só para a gente pensar outra situação. Nós e a gente, para falar aqui do plural, nós, a gente, são duas formas para se referir à primeira pessoa do plural. Viu aí, a língua portuguesa em ação? Então, vamos a outra situação aí. Variável. Você sabe o que é variável? Isso é um dos conceitos dentro de variação linguística. Variável é onde acontece a variação. Por exemplo, quando eu falo de você, tu e senhor, onde acontece essa variação? Na forma de segunda pessoa do singular. Então, isso aí eu chamo de variável, ok? Agora, quando eu falo de nós e a gente, aí eu estou falando a respeito da primeira pessoa do plural. Então, primeira pessoa do plural é onde acontece a variação, ok? E outra situação também são as variantes. Professora, o que são variantes? As formas linguísticas que competem. Então, quando eu falo de primeira pessoa do plural, nós temos aí nós e a gente competindo. Quando eu falo de segunda pessoa do singular, eu tenho competindo aí você, tu, senhor. Quando eu falo de festa, por exemplo, quais são as formas que estão competindo? Resenha, bailão, rolê e assim por diante. Então, só recapitulando aí. Variável é o local onde acontece a variação linguística. E o que são as variantes? São as formas linguísticas aí competindo para dar aquele sentido, para dar aquele significado. Beleza? Sabendo dessas informações, vamos agora ao desafio de número 2. Agora pense comigo aqui, desafio número 2. Afinal, como você chama esta fruta aqui, hein? Você já pensou? Será que é tangerina, bergamota, mexerica? E aí? Se você for aqui do Amazonas, com certeza vai dizer tangerina, professora. Se você for de outro estado, você vai dizer não, tangerina não. Eu utilizo outra forma. Então, vejamos aqui uma situação na feira, e aí uma diz, olha a tangerina, a outra diz, olha a bergamota, a outra diz, olha a mexerica. Olha aí, várias formas linguísticas para se referirem à tangerina. Agora, imagine aqui a outra situação comigo, uma árvore, né? Aqui no Amazonas falamos tangerina. Afinal, eu quero saber, como você fala o nome dessa fruta? Será que é realmente uma tangerina ou não? Pense aí. Já volto com a resposta do desafio 2. Agora, vamos à resposta do nosso desafio de número 2. Está aí parecendo para vocês o quê? Também é chamada de variação diatópica ou geográfica. Professora, o que significa isso de fato? Nós chamamos a variação linguística regional de variação também diatópica ou geográfica. E afinal, o que ela significa, professora? Ela está relacionada às diferenças linguísticas distribuídas no espaço físico. Isso quer dizer o quê? Que a depender da localidade do Brasil, a depender do estado, da região do Brasil, será uma forma. Você se lembra que as formas linguísticas são chamadas de variantes linguísticas? Por isso há um esquema bem ali, local geográfico, uma seta e variante. Isso significa o quê, professora? Que a depender da localidade do Brasil, a depender do espaço geográfico, do local geográfico, haverá uma variante. Ok? Vejamos agora outros exemplos. Din-din, geladinho, chup-chup, sacolé. Com certeza, se você é aqui do Amazonas, você fala din-din, olha, eu quero um din-din. Se você for de outras regiões, localidades do Brasil, você deve falar sacolé, chup-chup, geladinho.
ok? E agora vejamos outra situação aqui, ó. Veja só. A mulher chega e diz assim, olha, eu quero 10 pães franceses. A outra diz, para mim, 6 pães de sal. E a outra diz, eu quero 12 pães de massa grossa. Perceba que são, ó, 3 formas para uma mesma situação. E que situação é essa, professora? O pão, certo? Então, ó, a depender da região aí, são formas que a depender da região, a depender do estado, da localidade do Brasil, é uma forma. Então, aqui no Amazonas, por exemplo, falamos pão de massa grossa. Alguns falam assim, ó, eu quero pão massa grossa. Em outros estados, falam pães de sal ou pães franceses. Por exemplo, eu estive em São Paulo e aí eu pedi um pão massa grossa com presunto e queijo. A mulher olhou para mim e disse assim, o que a senhora quer mesmo? Não estou entendendo. E aí ela explicou que lá é cacetinho e não pão massa grossa. Aí eu fiquei toda errada porque, afinal, eu falo pão massa grossa e não cacetinho. Um outro exemplo clássico de variação linguística regional, aqui especificamente no Amazonas, nós falamos de macaxeira, né? Então, macaxeira é uma coisa pra gente e aí mandioca é outra. Só que em outras regiões aí do Brasil, eles chamam tudo a mesma coisa. E aí existem as formas macaxeira, aipim e mandioca. Claro que aqui no Amazonas há uma diferença para a gente, não é? Outra situação também clássica é que a gente utiliza aqui, por exemplo, carapanã, para falar daquele mosquitinho da dengue, sabe? E em outras regiões do Brasil se fala pernilongo, mosquito e coisas parecidas. Carapanã é uma coisa bem estranha por aí. Um dia desse eu estava em um estado e eu falei, gente, olha o carapanã está me ferrando. Aí a mulher olhou assim, carapanã, o que significa isso? Porque lá era pernilongo e eu também não sabia o que era pernilongo. Outra situação muito clássica também é a respeito do cachorro-quente. Eu acho que aí na sua região, se você for de outro estado, é cachorro-quente. E aqui nós falamos quicão. E aí um dia desse eu estava conversando com colegas de outros estados, e aí eu falei, olha, eu vou comer um quicão ali. Todo mundo olhou para mim e disse, quicão? O que significa isso? Porque quicão aqui no Amazonas é cachorro-quente, e em outras regiões é cachorro-quente, dogão, já vi também o salsichão. Então, olha aí, a depender da localidade do Brasil, é uma forma. Então, esse processo aí de variantes de cada localidade do Brasil é um processo chamado de variação linguística regional ou também diatópica e geográfica. Beleza? Sabendo dessas informações, agora vamos para as considerações finais. Vamos lá? Ó, gente, vamos só recapitular o que nós vimos neste episódio. Você viu o conceito a respeito de língua portuguesa. Lembrando que a língua portuguesa não se restringe à norma padrão. Nós vimos que existem várias formas linguísticas e isso sim representa a língua portuguesa. Vimos também um conceito a respeito de variação linguística, ok? Nós entendemos aí que é um conjunto de formas linguísticas. Entendemos o conceito de variantes linguísticas, que são as formas linguísticas. Vimos o conceito de variável, o local onde acontece a variação linguística. Vimos especificamente um recorte aí das variações linguísticas. E qual foi o recorte? Variação linguística regional. A depender da localidade do Brasil, é uma forma de falar, ok? Então, esse processo é chamado de variação linguística regional. Agora vamos para o momento mais esperado aí que você acompanhou todo o episódio, né? É o momento da selfie. Então eu vou parar 5 segundos para você tirar uma selfie, ok? Vamos lá? Tirou a selfie, o que você vai fazer? Publicar e marcar as redes sociais do Conquistar, viu? Também não se esqueça de marcar a minha pessoa, as minhas redes sociais, aí é só você procurar assim, ó, @professora Milena Marães, ok? E aí não se esqueça que haverá os próximos episódios, então eu vou te aguardar no próximo episódio para nós continuarmos a interação aí sobre variação linguística, ok? É isso, um abraço e até o próximo episódio. Beijo, gente!
Música